Tásio Giorgio Nuvolari nasceu no dia 16 de novembro de 1892, em Casteldario, 2 anos antes da corrida entre Paris e Rouen, que marcou o início das competições de esporte a motor. Sua família tinha tradição no esporte. O pai, Arturo, e o tio, Giuseppe, eram ciclistas reconhecidos em um esporte que até hoje é um dos favoritos dos italianos. Por isso, Tásio teve todo o apoio da família quando decidiu que seguiria a carreira de piloto, mas começou a correr tarde, aos 27 anos, em 1920. Nuvolari começou no motociclismo, o que era mais natural devido às veias ciclísticas de sua família. Terça-feira, 20 de agosto de 2024, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de Personagem de Terça, hoje é dia da gente relembrar mais um grande nome da história do esporte a motor. Antes de começar, o pedido que eu sempre faço para vocês, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda no engajamento e ajuda muito a gente. Antes de estrear nas pistas, Nuvolari foi motorista de ambulância durante a Primeira Guerra Mundial. Àquela altura, ele já tinha licença para pilotar motos. Sua estreia foi em Cremona, no circuito internacional de motociclismo. Mesmo sem vencer, ele começou a chamar a atenção pela técnica e pela maneira de pilotar. Em 21, Tásio começou a se dedicar aos carros, mas ele seguiu competindo nas duas rodas e em 22 ele se tornou campeão mantovano e italiano de motociclismo, pilotando uma Harley Davidson. E no ano seguinte, ele enfileirou 28 vitórias, 4 delas em carros. Nas 4 rodas, Nuvolari correu com a equipe Chiribiri, carro esportivo italiano que desde 1910 aparecia no cenário do esporte a motor. Em muitas dessas corridas, o astuto mantovano, como a imprensa esportiva o tratava, duelou com Achille Varzi, que foi seu maior rival nas pistas, mas também seria sócio da equipe de Tásio. O ano de 24 seguiu a alternância entre carros e motos e mais vitórias eram adicionadas. 5 triunfos nos carros e 19 nas motos, sendo 3 delas nos circuitos de Belfiore, Cremona e Tortona, pilotando uma Norton, moto inglesa consagrada em competições. Foi uma espécie de divisor de águas de sua carreira. A Bianchi, fábrica sediada em Milão, cedeu um de seus carros para que Tásio disputasse a corrida em Tigullio. Um hat-trick fez a montadora lhe ceder uma moto. Veio um segundo lugar no Giro da Itália, perdendo por questão de décimos, e foi o que bastou para Nuvolari se tornar piloto da Bianchi em 25. Embora já inclinasse pelas corridas de carro, Tásio seguiu nas motos na classe de 350 cilindradas. Naquele ano, a Alfa Romeo buscava um substituto para Antonio Ascari, que perdeu a vida em um acidente no GP da França meses antes. Nuvolari foi testado, com a ideia de ser colocado no plantel da equipe para o GP da Itália em setembro. Porém, durante a sessão de testes em Monza, a caixa de câmbio emperrou, Nuvolari voou através de uma cerca de arame farpado e caiu em um campo. O acidente causou várias fraturas, a pior delas na coluna, e lhe fez perder a vaga na equipe, inclusive sendo taxado de estúpido pelos dirigentes italianos. Seu médico ordenou que ele ficasse no hospital por um mês, só que ao invés disso, ele se mandou do hospital após 6 dias e foi para a disputa do GP das Nações, também no circuito italiano. Para conseguir correr, ele engessou parte de suas pernas e amarrou um travesseiro em seu estômago para que pudesse sentar com o mínimo de acomodação na moto. Com a ajuda dos mecânicos, que o encaixavam e seguravam sua moto nas partidas, parecendo uma múmia, segundo os jornais da época, ele venceu aquela prova, que ainda teve a chuva como um ingrediente a mais. Aquele foi o ponto alto de uma temporada grandiosa, com mais 7 vitórias e o título europeu. Em 26, ele seguiu vencedor e campeão nas motos. Foram 19 vitórias e 27 corridas com a Bianchi 350 e, claro, sagrou-se campeão italiano. Naquele ano também venceu o GP das Nações, fato que se repetiria também nos 2 anos posteriores. Mas o automobilismo começava a ganhar mais espaço nos dias de Tásio. Chegou o ano de 27 e Nuvolari fez sua estreia na Mille Miglia, a bordo de um Bianchi tipo 20, de 3.000 cilindradas. Foi 10º na classificação geral e 5º na sua categoria. Aí do nada, ele alinhou para o GP Real de Roma, uma prova de 420 km de extensão, com um Bugatti 35C. Tásio venceu e convenceu a todos. Depois ele venceu mais uma vez em Garda e aí se interessou tanto pelos carros de Ettore e Bugatti
que comprou 4 modelos usados, e dessa aquisição nasceu a escuderia Nuvolari. Tazio era o único piloto, com a parte técnica a cargo de um dos melhores da época, o preparador Détimo Compagnoli. A estreia do time no ano de 28 foi com o primeiro lugar em Trípoli. Depois vieram com o próprio time mais 3 vitórias em 12 corridas, além de um terceiro lugar em Monza, com um carro muito inferior aos rivais. Quando o ano de 29 começou, Nuvolari já planejava sua despedida das motos, mas as dificuldades em arrumar um bom carro o fizeram se dedicar quase integralmente nas 2 rodas. O show foi do início ao fim. Tazio venceu 9 de 11 corridas disputadas, sempre com a Bianchi 350. Dessas, 7 vitórias foram em classificação geral. Uma delas foi no difícil circuito de Lario, onde os pneus Pirelli tiveram grande desempenho. No dia seguinte, a capa do jornal Domenica Sportiva estampava Tazio como o homem que conhece todas as audácias. Nos carros, Nuvolari ainda arrumou um Alfa Romeo 6C 1750 SS e, mesmo sendo o modelo inferior, foi segundo na Copa Ciano. Aí veio o ano de 30. As empresas ainda juntavam os cacos resultantes da quebra da Bolsa de Nova York e nascia a escuderia Ferrari. No início, Enzo usava os modelos da Alfa Romeo preparados pelo projetista Vittorio Giano, que Ferrari tirou da Fiat. Tazio já nutria de respeito por parte do chefão desde o infame teste em Monza, e foi um dos escolhidos, ao lado de Baconin Borsattini e Giuseppe Campari. Na época, Enzo Ferrari ainda não era construtor, mas sim diretor esportivo da Alfa Romeo, e as Alfas eram inscritas pela escuderia Ferrari. A equipe já havia conquistado a sua primeira vitória na corrida Trieste-Opitina, com Nuvolari ao volante. Depois veio mais uma vitória, na corrida Cuneo Colli della Maddalena. Os caminhões da equipe já ostentavam o patrocínio da Shell, reforçando a visão futurista de Enzo, do patrocinador como peça importante da equipe. E aí veio a Mille Miglia. Ao lado de Battista Guidotti, Tazio se tornou o primeiro piloto a vencer a lendária prova entre Breccia e Roma a uma média horária superior a 100 km por hora. A prova foi marcante pela estratégia usada por ele para superar Varzi. Tazio deixou os faróis desligados à noite na perseguição ao seu arquirrival, para não ser encontrado nos retrovisores de Varzi, e só os ligou no momento da ultrapassagem. Aquele foi o ápice de uma temporada com 11 triunfos nas 16 corridas disputadas. Nuvolari foi confirmado de forma oficial como piloto da Ferrari em outubro, com permissão para disputar provas pelo time oficial da Alfa Romeo e também para disputar corridas de moto. Em 31, ele fez a sua última temporada sobre 2 rodas. Nos carros, acrescentou mais uma grande prova à sua lista, a Targa Florio. Nuvolari foi aconselhado pelo engenheiro Vittorio Giano a correr com os paralamas montados no carro, o que foi um grande acerto, já que com a chuva, prevista desde o início, as estradas se encheram de lama. A vitória veio depois que Varzi, que não usou o artefato, acabou perdendo o ritmo justamente por causa do barro que se acumulava na lataria. Outra grande vitória naquele ano veio em Monza. Uma nova regra estabeleceu que, para valer como um grande prêmio, as corridas tinham que ter a duração de 10 horas ou mais. Nuvolari e Campari venceram a prova, depois que o Bugatti de Varzi, que correu ao lado de Louis Chiron, abandonou com o motor quebrado. Tazio também venceu de novo a Copa Ciano e finalizou aquele ano duelando contra um Caproni sem biplano da Força Aérea Italiana no aeroporto de Roma. Perdeu, mas foi por pouco. O ano de 32 trouxe 7 vitórias nas 16 corridas que disputou, entre elas o bicampeonato da Targa Florio e sua primeira em Mônaco, quando viu Stanislas Czajkowski e Louis Chiron abandonarem, e contou com a estratégia perfeita de Giano para vencer, mesmo com o risco de uma pane seca. Nuvolari e Giano também brilharam em outro triunfo, em Monza. A Alfa Romeo estreou o modelo P3 e Tazio arrebatou a concorrência, superando os Bugattis de Chiron e Varzi e o Maserati de Luigi Fagioli, além de Rudolf Caracciola, que era da Mercedes, mas foi liberado pelos alemães para correr em outra equipe porque os alemães se afastaram das pistas por um tempo, ainda fruto da crise de 29. Também em 32, Nuvolari adotou seu amuleto da sorte, um distintivo de tartaruga dourado, dado pelo escritor Gabriele D'Annunzio com a dedicatória, abre aspas, para o homem mais rápido do mundo, o animal mais lento, fecha aspas. O desfecho daquele ano, com a conquista do campeonato europeu 4 pontos à frente de Borsattini, foi a consagração de Tazio como ídolo máximo da Itália na época.
Seu nome era sinônimo de perfeição, usado como se fosse um adjetivo, e virou até música, intitulada Arriva Tazio, cantada pelo trio Lescano. Se o ano de 32 já tinha sido brilhante, a temporada seguinte superou o que se achava impossível. Foram 11 conquistas durante aquele ano, sendo as vitórias em Tunis, em Alessandria, em Limé e também a Eifelrennen, na região onde hoje é o circuito de Nürburgring, as mais destacadas. A Alfa Romeo se afastou das pistas, mas seus carros continuaram sendo fornecidos para a Ferrari. No Volare também teve seus lances de polêmica e se meteu em confusão na corrida de Trípoli, até hoje não confirmadas. A história era de que ele teria combinado, junto a Varzi e Borzacchini, para manipular o resultado da prova e lucrar com a loteria estatal da Líbia, que forneceu 30 bilhetes, um para cada piloto que participou da prova. Os defensores do italiano acusam Alfred Neubauer, chefão da Mercedes, de inventar a história. O que se sabe de verdadeiro é que sim, Volare, Varzi e Borzacchini combinaram de dividir igualmente o prêmio caso um deles vencesse. Nas provas lendárias, Tazio também deixou sua marca. Veio a segunda conquista na Mille-Miglia, junto a Détimo Compagnoli, e o nome escrito como vencedor geral nas 24 horas de Le Mans, ao lado de Raymond Sommer, que chegou a duvidar que Tazio pudesse ser competitivo na corrida, ao que ouviu do italiano que o layout era simples para quem já tinha sido campeão europeu. No meio da temporada, Nuvolari decidiu sair da Ferrari, pois acreditava que por conta própria poderia ter mais sucesso e mais dinheiro. Comprou uma Maserati modificada e adaptada por Compagnoni, que além de piloto, era o preparador preferido e mecânico pessoal de Tazio. Com a Maserati, Nuvolari venceu o GP da Bélgica, a Copa Ciano e o GP de Nice, na França. Para completar, Nuvolari disputou o Tourist Trophy nos arredores de Belfast. A bordo de um MG K3 Magnete, e mesmo sem conhecer o circuito, Tazio venceu e estraçalhou o recorde da pista por 7 oportunidades. Em 34, muita coisa mudou. O piloto sofreu um acidente em Alessandria e esse foi o menor dos problemas para ele. O regulamento dos grandes prêmios havia mudado. Para conter a escalada dos motores, o peso mínimo do carro foi fixado em 750 kg. Nuvolari teve um ano bem aquém do que poderia, e isso foi potencializado pelo regresso da Mercedes, com Caracciola ao volante, e pela entrada da Auto Union, com Bernd Rosemeyer como destaque. Eram dois dos maiores pilotos alemães de todos os tempos, antes que Michael Schumacher e Sebastian Vettel aparecessem. Nuvolari correu 22 provas e só conseguiu vencer em Modena e Nápoles. Foi um ano repleto de resultados modestos e 9 quebras nas 23 provas em que esteve na pista. E se em 34 a coisa estava ruim, em 35 tinha tudo para ficar pior. Tazio desejava muito correr na Auto Union, mesmo que isso significasse alguma ligação com o nefasto regime nazista de Adolf Hitler. Tentando se manter neutro com isso, querendo apenas vencer, o italiano testou o Auto Union tipo A em San Sebastian e em Brno, mas foi vetado por Hans Stuck. Na Alfa Romeo, o veto foi de Varzi, que depois acabou contratado pelos alemães. Tazio acabou voltando à Ferrari, mesmo que Enzo tenha negado num primeiro momento, mas acabou convencido por Benito Mussolini. Mas na pista, Nuvolari mostrou todas as suas qualidades que carro nenhum poderia colocar em segundo plano. Logo na abertura da temporada, em provas locais, Tazio e a Ferrari venceram em Bergamo, Biella e Turim. Mas nenhuma dessas provas chegou perto de seu maior feito nas pistas. Foi em julho, no circuito de Nürburgring, a bordo do Alfa Romeo P3, que ele superou o impossível e derrotou todos os seus adversários que estavam ao volante dos carros alemães. A esquadra que compunha as duas montadoras germânicas era uma verdadeira constelação. Na Mercedes, além de Caracciola e Fagioli, tinham Manfred von Brauchitsch, Hermann Lang e Robert Geier. Na Auto Union, os já citados Rosemeyer, Varzi e Stuck. Nenhum deles foi páreo para Nuvolari, que triunfou após problemas no pneu de Manfred. Enquanto a multidão de quase 300 mil espectadores o aplaudia de pé, Hitler e seus comandados fugiam do circuito, furiosos. Aquela foi considerada uma das maiores performances de um piloto na história do esporte a motor. E em 36, Nuvolari seguiu na parte de cima. Ele venceu o GP de Penharim, em Barcelona, o GP da Hungria, em Budapeste, venceu novamente a Copa Ciano, o GP de Modena e em outubro viajou aos Estados Unidos para correr e vencer a Vanderbilt Cup em Nova York. Quando voltou para a Itália,
Tásio foi aclamado definitivamente como herói nacional. Mas em 37 a gangorra foi para baixo. Tásio passou toda a temporada vendo um domínio avassalador de Mercedes e Auto Union. Só venceu uma corrida em Milão. Pior, perdeu seu primeiro filho, Giorgio, aos 19 anos por razões de saúde. Tásio soube da notícia na viagem de ida para Nova York, para mais uma Vanderbilt Cup. Só que se em 35 ele venceu, em 37 só o Alfa Romeo pegou fogo e ele teve que pular do carro em movimento. Em 38, a mudança de regulamento dos motores para 3.000 cilindradas com turbo ou 4.500 aspirados não mudou o panorama. Tásio continuou com a Alfa Romeo, que desde o ano anterior tinha o controle da equipe Ferrari. Mas os carros não eram mais confiáveis e não eram capazes de disputar vitórias. Num dos testes da equipe, em Pau, de novo o carro pegou fogo. Com diversos ferimentos, o italiano foi hospitalizado e anunciou sua retirada das pistas. Ninguém botou fé, nem o próprio piloto. Assim que saiu do hospital, Tásio testou e aceitou uma vaga na Auto Union, que era o seu desejo desde o fim de 34, para ocupar a vaga do recém-falecido Rosemeyer. Acabou vencendo o GP da Itália e depois em Donington Park, na segunda vez que os carros alemães foram disputar uma prova na Inglaterra, após várias negociações, pois os países já tinham um relacionamento político muito difícil. Em 39, ainda deu tempo de vencer em Belgrado, na última corrida antes que a Segunda Guerra Mundial estourasse. Aquela foi a última vitória da Auto Union, que depois daria origem à criação da Audi. Depois que a guerra acabou, as competições voltaram, e Tásio também. Em 46 foram 13 corridas e a vitória no GP de Albi, com a Maserati. O ano terminou novamente de forma triste, com a perda de seu outro filho, Alberto, com apenas 18 anos com problemas renais. Isso tudo começou a afastá-lo das pistas. Veio o ano de 47, quando ele já apresentava problemas pulmonares, mas ainda em tempo de escrever o nome na história novamente. No GP de Parma, com a Ferrari 125C, Nuvolari registrou a primeira vitória da escuderia italiana totalmente independente da Alfa Romeo. Cada vez mais decidido a se aposentar, foi convencido por Enzo Ferrari a alinhar para a Mille de 48. Líder desde os primeiros minutos, o piloto, então com 56 anos, viu seu carro ter vários problemas e peças caindo e acabou abandonando em Reggio Emilia, quando tinha uma vantagem de 27 minutos. Sua última competição foi na subida de montanha Palermo-Monte Pellegrino, em abril de 50, pilotando o Cisitaliana Abarth 204. Ele venceu em sua classe e terminou em quinto no geral. Tásio nunca anunciou oficialmente sua aposentadoria, mas a piora de sua saúde o deixou cada vez mais recluso, e ele partiu em 53, aos 60 anos, depois de 2 derrames, um deles já havia o deixado acamado. Seu túmulo, em um cemitério na estrada de Mantova para Cremona, contém os dizeres, abre aspas, "Você correrá ainda mais rápido pelas estradas do céu", fecha aspas. Para muitos, o maior piloto de toda a época anterior à Fórmula 1 e sempre colocado na lista dos maiores de todas as eras. Homenagens não faltam. Estátuas, nomes de carros, praças, iates e até mesmo nome de cor, canal de TV, plataformas de entrevistas e álbum de músicas. Todas elas contêm o nome ou menções ao piloto. Sem contar o museu, localizado em sua residência natal. Em 54, os organizadores da Mille Miglia mudaram o percurso para que ele, em homenagem a Nuvolari, passasse por Mantova. O trecho foi cronometrado em separado e chamado GP Tásio Nuvolari. O status e a grandeza do italiano era tamanha, e é até hoje, que até mesmo os britânicos, bairristas ao extremo, se referem a ele como o maestro. Não é nenhum exagero esse vídeo ter ficado grande. À época, ser comparado com o Nuvolari era o sinônimo de satisfação pessoal, não só no esporte a motor, em outras áreas da sociedade também. A homenagem ao Nuvolari rendeu até casos curiosos. Teve uma equipe de televisão que depois foi fazer uma reportagem na cidade dele, lá em Mantova, e encontrou o nome dele na lista telefônica, na época. Só para vocês terem ideia do quão gigante foi Tásio Nuvolari nessa época do Entre Guerras. Pouquíssimos pilotos, acho que quase nenhum daquela época, consegue até hoje ser tão reverenciado e aclamado. Por isso ele tinha que estar aqui nessa lista, por isso o vídeo ficou grande,
por isso que ele tem que ser sempre lembrado. E não por isso ele tem o nome gravado na Ferrari. A primeira vitória da Ferrari, como equipe independente, como construtora, foi nas mãos do italiano. Gostaram, pessoal? Eu sei que essa história é muito bacana. Ele é um dos gigantes. Na semana que vem é a vez da gente relembrar uma história do esporte a motor, uma lembrança, um TBT. Então, o personagem de terça volta só daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Na sexta-feira tem aquecimento, a partir das 9 da noite a gente espera vocês. Um grande abraço a todos. Tchau!